As atividades humanas, principalmente nas sociedades modernas, geram diversos tipos de poluentes, como por exemplo, lixo, fumaças e resíduos industriais, gases produzidos por veículos motorizados, além de grande quantidade de resíduos orgânicos. Mais especialmente, vamos falar um pouco mais sobre a poluição do ar e seus principais causadores. A partir de meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, houve um grande aumento na poluição do ar. A queima do carvão mineral despejava na atmosfera das cidades industriais europeias toneladas de poluentes. A partir desse momento, o ser humano teve que conviver com o ar poluído e com todos os prejuízos advindos desse processo. Atualmente, quase todas as grandes cidades do mundo sofrem com os efeitos daninhos da poluição do ar. Cidades como São Paulo, Tóquio, Nova York e a Cidade do México estão na lista das mais poluídas do mundo. A poluição gerada nas cidades de hoje são resultado principalmente da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, o carvão mineral e derivados do petróleo, que são a gasolina e o diesel. A queima desses produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e gás carbônico na atmosfera. Esses dois combustíveis são responsáveis pela geração de energia que alimenta os setores industriais, elétricos e de transportes de grande parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é extremamente difícil. Essa poluição tem gerado diversos problemas nos grandes centros urbanos. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada com a poluição. Doenças respiratórias como a bronquite, alergia e asma levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. A poluição também tem prejudicado os ecossistemas e o patrimônio histórico-cultural em geral. Fruto dessa poluição, há o fenômeno da chuva ácida. A acidez de um elemento é conhecida a partir do seu nível de pH. Lembrando que, quanto menor for esse índice, mais ácido será um elemento, e quanto mais alto, mais alcalino ele será. Há um nível de acidez considerado normal na água da chuva, o qual fica entre os valores médios de 5 a 6 unidades de pH. Quando esses números se tornam mais baixos do que uma média de 5 ou 4 unidades, tem-se um fenômeno denominado de chuva ácida. A acidez normal que existe na água da chuva tem relação principalmente com o gás de óxido de carbono, o qual é proveniente da própria respiração dos seres vivos e da queima de matéria orgânica. Porém, com o aumento de gases como os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio contidos na atmosfera, devido à queima de combustíveis minerais, provoca o aumento dos níveis de acidez nas chuvas. O conceito de chuva ácida refere-se aos tipos de acidez presentes na atmosfera, os quais podem ser úmidos ou secos. Quando ocorrem de forma úmida, eles precipitam em forma de chuva, ou formam nevoeiros e neve. Quando ocorrem de forma seca, referem-se às partículas sólidas ou gases. As chuvas ácidas podem ocorrer por causas naturais, como as emissões de gases a partir de atividades vulcânicas, bem como os processos biológicos que ocorrem nos solos, oceanos e nos pântanos, e que acabam produzindo e emitindo gases que interferem na acidez da atmosfera. Geralmente, a chuva ácida acontece em altas altitudes, pois facilita o contato com as moléculas de oxigênio. Esse contato forma uma solução de ácidos nítricos e sulfúricos. Apesar das atividades vulcânicas serem consideradas como as grandes responsáveis pela emissão de gases, o ser humano também tem um potencial para intensificar esse processo a partir de suas atividades produtivas. Lembra das indústrias do começo do vídeo? Então, os elementos humanos que mais produzem gases são as atividades industriais, bem como as termoelétricas e os veículos de transporte, além da pecuária, os quais são os destaques da emissão de gases poluentes na atmosfera. A formação de chuva ácida não é um fenômeno que acontece instantaneamente. Essas partículas de gases podem ficar suspensas por bastante tempo na atmosfera, percorrendo quilômetros de extensão. Assim, a chuva ácida que ocorre em um determinado local pode ser transportada pela atmosfera e afetar assim outros locais distantes. Portanto, a chuva ácida é considerada como um problema internacional. Há uma necessidade crescente na conscientização de medidas em nível global, para que os efeitos da emissão dos gases poluentes sejam ao menos reduzidos, tendo em vista os danos que ocasionam. O vento é o responsável por carregar os gases poluentes por longas distâncias, cruzando inclusive as fronteiras socialmente construídas, o que torna esse problema algo de interesse de diversas nações. Agora vamos explicar algumas reações que podem ocasionar ou intensificar a chuva ácida. A primeira delas é o nitrogênio gasoso e o oxigênio molecular da atmosfera que podem reagir formando monóxido de nitrogênio. No entanto, essa reação não é espontânea. Ela necessita de muita energia para acontecer.
Ela pode ocorrer, por exemplo, durante a queima de combustível no motor do carro ou em fornos industriais, que a temperatura é muito elevada, fornecendo assim a energia necessária para que ocorra a formação de monóxido de nitrogênio de forma eficiente. O monóxido de nitrogênio pode ser oxidado na atmosfera e formar o dióxido de nitrogênio, que contém a cor marrom. Muitas vezes, o fato do céu ter um tom amarronzado em cidades com tantos veículos como São Paulo se deve à formação do NO2 na atmosfera, somando com grande emissão de material particulado, que também escurece a atmosfera. O dióxido de nitrogênio pode sofrer novas reações e formar o ácido nítrico, que contribui para aumentar a acidez da água da chuva. Um carro produzido em 1995 produz até 10 vezes mais NO do que um carro produzido hoje. Isso porque os carros modernos possuem um conversor catalítico que reduz muito a formação do NO. O conversor catalítico, ou catalisador, contém metais como paládio, platina e ródio, que transforma grande parte dos gases prejudiciais à saúde e ao meio ambiente em gases inertes, como N2 e CO2. Devemos lembrar que o gás carbônico é um gás que não prejudica diretamente a saúde humana, mas colabora para aumentar o efeito estufa. É importante salientar que, com o seu catalisador, o carro continua emitindo imensas quantidades de CO2 para a atmosfera. O catalisador tem um papel importantíssimo, mas atua de forma a minimizar apenas as emissões de CO e NO na atmosfera. Já o dióxido de enxofre é responsável pelo maior aumento na acidez da chuva. Esse é produzido diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, carvão e óleo diesel. O óleo diesel e o carvão são muito impuros e contêm grandes quantidades de enxofre em sua composição, sendo responsáveis por uma grande parcela na emissão de CO2 para a atmosfera. Atualmente no Brasil, a Petrobras tem investido muito na purificação do diesel a fim de diminuir drasticamente as impurezas que contêm enxofre. De forma equivalente a outros óxidos, o SO2 reage com a água formando o ácido sulfuroso. O dióxido de enxofre também pode sofrer oxidação na atmosfera e formar o trióxido de enxofre, que por sua vez, em contato com a água da chuva, irá formar o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. A chuva ácida é um fenômeno diretamente ligado à produção de gases poluentes de origem orgânica ou pelas atividades humanas. Sendo assim, elas carregam elementos químicos que prejudicam a saúde dos seres vivos, uma vez que contaminam não apenas o ar, mas também a água e os solos. Para a saúde humana, os efeitos da chuva ácida estão relacionados aos problemas respiratórios, como o aumento de casos de asma e bronquite. Além disso, relacionam-se também com problemas oculares, como as conjuntivites, justamente devido aos elementos químicos contidos na atmosfera. Os brônquios são fragilizados por esse tipo de fenômeno, ocasionando problemas como a broncopneumonia, que é quando há uma inflamação aguda nos tecidos pulmonares. Além disso, há um risco maior da enfisema pulmonar, que seria quando os pulmões adoecem gradativamente devido ao contato com agentes danosos à saúde. Além dessas causas mais diretas, a desestabilização dos ecossistemas e os danos causados ao meio ambiente também afetam os seres humanos indiretamente. As florestas podem sofrer com os efeitos das chuvas ácidas, prejudicando o desenvolvimento das plantas, mesmo em distâncias longas dos pontos de maior emissão de gases. Não apenas com o contato direto entre as folhas com a chuva ácida é prejudicial, mas também a própria penetração dos solos acaba afetando o desenvolvimento das plantas, ocasionando inclusive a morte dessas. A chuva ácida também destrói os patrimônios materiais construídos historicamente pela sociedade, corroendo monumentos e construções diversas. Veículos também são danificados pela ocorrência de chuvas ácidas, os quais intensificam a ferrugem dos automóveis, bem como afetam suas pinturas. Além disso, as atividades como a agricultura são amplamente afetadas, por conta dos danos causados nas plantas. No caso da agricultura, há um agravante, uma vez que geralmente as plantas são todas do mesmo tamanho, sendo atingidas de forma homogênea. Todas acabam sofrendo com a consequência da chuva ácida. Os seres vivos possuem organismos adequados para suportar um certo nível de acidez, sendo que quando esse se torna mais baixo que 5 unidades, já ocasionam problemas em relação ao crescimento adequado das plantas e a germinação das sementes. Fator que esse pode prejudicar a produção de alimentos nos locais afetados pelo fenômeno. Além disso, os lagos e rios são intensamente afetados pelo fenômeno, pois suas águas ficam mais ácidas, comprometendo a vida aquática nesse ambiente. Animais aquáticos não conseguem sobreviver em seus habitats quando o pH da água se torna ácido, e acabam morrendo.
Já que podemos causar o fenômeno da chuva ácida, também podemos minimizá-lo. Algumas medidas eficazes envolvem a redução dos níveis de consumo da população, o que indicaria uma redução industrial e menor emissão de gases. Como, por exemplo, o uso de transportes coletivos ou organizações de transportes entre pessoas que se deslocam para locais próximos, evitando assim o uso demasiado dos transportes individuais, o que reduziria também a emissão de gases. Além disso, torna-se relevante investirmos em fontes energéticas consideradas limpas. Fontes energéticas como gás natural, energia elétrica de origem hidráulica, energia solar e energia eólica são medidas eficazes para reduzir o uso de termoelétricas, por exemplo, as quais utilizam-se de queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos para a produção energética. A troca consciente das fontes energéticas, bem como a perpetuação das discussões em nível internacional sobre os problemas ambientais, são medidas que visam solucionar ou amenizar os problemas ocasionados pela massiva emissão de gases poluentes, os quais estão diretamente ligados com o fenômeno da chuva ácida. O clima também é afetado pela poluição do ar. O fenômeno do efeito estufa está aumentando a temperatura em nosso planeta. Ele ocorre da seguinte forma: os gases poluentes formam-se uma camada de poluição na atmosfera, bloqueando a dissipação do calor. Dessa forma, o calor fica concentrado na atmosfera, provocando mudanças climáticas. Futuramente, pesquisadores afirmam que podemos ter a elevação do nível de água dos oceanos, provocando o alagamento de ilhas e cidades litorâneas. Muitas espécies animais poderão ser extintas e tufões e maremotos poderão ocorrer com mais frequência. Apesar das notícias negativas, o homem tem procurado soluções para esses problemas. A tecnologia tem avançado no sentido de gerar máquinas e combustíveis menos poluentes, ou que não gerem poluição. Muitos automóveis já estão utilizando do gás natural como combustível. No Brasil, por exemplo, temos milhões de carros movidos a álcool, combustível não fóssil, o que polui pouco. Testes com hidrogênio têm mostrado que num futuro bem próximo, os carros poderão andar com um tipo de combustível que lança na atmosfera apenas vapor d'água. Agora, vamos abordar um assunto muito importante, o que vem nos preocupando cada vez mais: a destruição da camada de ozônio. Bem, onde essa camada fica localizada? A camada de ozônio fica distribuída na parte média e baixa da região da atmosfera, denominado a estratosfera, o que situa numa altitude entre 20 km e 35 km da superfície do planeta, sendo a estratosfera localizada a 50 km de altitude a partir da superfície. A camada é formada quando a radiação solar decompõe as moléculas de gás oxigênio, liberando o oxigênio livre na atmosfera. Depois, esse oxigênio livre reage com o gás oxigênio da própria atmosfera e forma o ozônio. Forma-se então um escudo invisível que protege a superfície do planeta contra os raios ultravioletas vindos do Sol. Essa radiação UV, que bronzeia, seca e envelhece a pele, é nociva aos animais e plantas, principalmente porque pode danificar o DNA e leva também a muitos danos ao ser humano, como por exemplo o câncer de pele, problemas nas córneas e a fragilização do sistema imunológico. Mas como é destruída a camada de ozônio? Tudo começou com uma descoberta em 1970, onde alguns cientistas descobriram que a degradação da camada de ozônio estava ocorrendo devido à injeção de gases na atmosfera pelo próprio ser humano. Em 1974, o radioquímico americano F. Sherwood Rowland e o químico mexicano Mario Molina descobriram que os maiores causadores da destruição da camada de ozônio eram os gases chamados de CFCs, que representam os clorofluorcarbonetos, que são compostos de átomos de carbono, flúor e cloro. Esses são formados pelas moléculas de metano e etano, em que seus átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de cloro e flúor. Os CFCs eram produzidos principalmente para serem usados em compressores para refrigeração doméstica, como por exemplo em geladeiras, para expensão de polímeros e produtos de tipo spray. Assim, os CFCs atingem a estratosfera intactos e então a luz solar fotolisa essas moléculas liberando átomos de cloro. Esses átomos de cloro reagem com as moléculas de ozônio, diminuindo sua concentração na atmosfera e causando a destruição da camada de ozônio. Existem vários fatores agravantes dessa situação. Um deles é que o gás oxigênio já existente na atmosfera também reage com o ozônio, degradando-o e liberando ainda mais oxigênio. Outro agravante é que o CLO, formado na degradação do ozônio pelo cloro, também reage com os átomos de oxigênio livres na atmosfera
e liberam mais átomos de cloro e gás oxigênio, que continuarão degradando o ozônio da estratosfera. Em 1985, esse agravante foi visto quando cientistas do levantamento antártico britânico relataram que a camada de ozônio sobre a Antártida vinha sendo destruída. A produção, uso e emissão desses gases diminuíram bastante desde 1987, em decorrência do Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio e com a promessa dos maiores produtores de CFCs do mundo para a substituição dessas substâncias por outras que sejam mais inofensivas à camada de ozônio, como os hidrofluorcarbonetos, que se diferem dos CFCs apenas pela substituição de hidrogênio de algum dos seus átomos de cloro ou flúor. A presença do hidrogênio torna a molécula mais instável, degradando-se antes de atingir a estratosfera. Porém, esses compostos ainda não são a solução do problema, pois eles também são os potentes gases estufa. Podemos concluir que a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa e o fenômeno da chuva ácida são coisas que prejudicam demais a nossa sobrevivência no planeta Terra. Por isso é importante termos a conscientização de cuidar do nosso ecossistema. Dia 14 de agosto é o dia do controle da poluição industrial, mas todo dia é dia de cuidar do nosso planeta. Por isso, esperamos que num futuro bem próximo, com a ajuda da tecnologia, possamos solucionar ou até mesmo amenizar esses problemas que destroem o nosso meio ambiente.